Você acredita na Bíblia? Você acredita no livro de Apocalipse? O último livro da Bíblia. Você acredita nesse livro nessa carta que foi escrita pelo apóstolo João quando estava preso? Você acredita que tudo o que o Apocalipse diz serve para a igreja? Que aqui dentro tem 7 cartas endereçadas a 7 igrejas para o último tempo? E se você acredita que estamos vivendo os últimos tempos, preste a acontecer um arrebatamento, então você deve acreditar nessas 7 cartas, porque as 7 cartas estão falando a respeito do comportamento da igreja antes do arrebatamento. Olá, amigos, sejam bem-vindos ao Gospel Books Alcemar, esse canal aqui no YouTube, que é voltado para o Evangelho, também voltado para falar dos meus livros. Eu sou Alcemar C. Cardoso, vamos compartilhar hoje uma leitura bíblica a respeito do livro de Apocalipse e espero que a partir de hoje nós façamos uma sequência dentro das 7 cartas, somente as 7 cartas de Apocalipse, e entender o que Jesus estava dizendo para a sua igreja nesse tempo futuro. Entender o que Jesus estava mostrando que ia acontecer na sua igreja nesse tempo futuro. A gente que acredita que o livro de Apocalipse ele vem se revelando desde da morte de Jesus, vem acontecendo as coisas, e tem gente que vai encaixando esses assuntos como se a igreja fosse cada período da história. Mas quando nós fazemos um compilado de tudo que há nas 7 cartas, nós vemos por aí o que temos visto de igreja, o que temos visto de cristão, de atitude de cristãos na humanidade, é exatamente o que está escrito nas 7 cartas de Apocalipse. Se estamos vivendo os últimos dias antes de um arrebatamento, o livro de Apocalipse é bem verdadeiro. As 7 cartas é necessária para a igreja. Então, vamos fazer uma introdução ao Apocalipse, as 7 cartas nesse momento. Aqui, a Bíblia Sagrada, o livro de Apocalipse, capítulo 1, vamos fazer uma leitura do capítulo 1 para poder trocar essa ideia. Vamos bem devagar. Livro de Apocalipse. Introdução e tema do livro. Capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe concedeu para mostrar a seus servos os acontecimentos que em breve devem se realizar e que por intermédio do seu anjo expressou ao seu servo João, o qual comprovou tudo quanto viu da palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Bem-aventurado os que leem, bem como os que ouvem as palavras desta profecia e obedecem às orientações que nelas estão escritas, por quanto tempo desses eventos estão às portas. Amados, uma coisa é bem verdade aqui. Nessa introdução ela vai dizendo algo já muito necessário. Você lembra quando Jesus foi batizado? Quando Jesus foi batizado por João, que desceu o Espírito Santo com uma forma corpórea, parecida como de uma pomba, e repousou sobre ele, o céu se abriu e uma voz do céu disse diante de todos: esse é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Ou seja, Jesus Cristo é o Filho amado de Deus, aquele que dá prazer a Deus. O que dá prazer a Deus porque ele é santo. Aqui também vai me lembrar algo muito interessante. Vai me lembrar quando Jesus estava no Monte da Transfiguração. E lá no Monte da Transfiguração, Pedro, Tiago e João estavam com ele. E de repente Jesus orando, veio uma visão sobre eles. De repente apareceram Moisés e Elias. Assim os discípulos entenderam que era Moisés e Elias. E naquele momento Jesus estava conversando com eles. E quando Pedro encheu o coração dele, que queria fazer uma tenda para Moisés, uma para Jesus, uma para Elias ali naquele momento, houve algo assim muito tremendo que me chama a atenção. Diz que quando estavam Moisés e Elias conversando e Jesus, de repente a
a nuvem de Deus desceu, a glória de Deus desceu, o peso da glória desceu, o kavod desceu sobre aquele lugar. E a glória de Deus tomou todos eles, Jesus ficou todo iluminado. E de repente, aquela voz do céu disse: este é o meu filho amado, a ele escutai. Nossa! Entendeu? Moisés representava a lei, que os homens até hoje seguem a lei. Elias representava os profetas, que os homens até hoje seguem profecias. Mas o que Deus estava dizendo, não, acabou-se esse tempo. Agora, não ouçam Moisés, não ouçam Elias, não ouçam a lei, não ouçam as profecias. Ouçam ao Filho amado. O que ele estava dizendo é: esses homens foram importantes, a lei foi muito importante, os profetas foram muito importantes, as profecias foram muito importantes, mas ouçam o meu Filho amado. Ouçam o meu Filho amado. Jesus é o Filho amado de Deus que está no coração de Deus, trazendo a resposta que nós precisamos. E nessa introdução de Apocalipse, o que João relata é exatamente isso. Revelação de Jesus Cristo, o Filho amado que nós devemos ouvir, que Deus lhes concedeu para mostrar aos seus servos os acontecimentos que em breve devem se realizar, e que por intermédio do seu anjo expressou ao seu servo João, o qual comprovou tudo quanto viu da palavra de Deus. Jesus Cristo é a palavra de Deus. E o testemunho de Jesus Cristo, ou seja, aquilo que Jesus testemunhou a todos. Bem-aventurados que leem, bem como os que ouvem as palavras desta profecia e obedecem às orientações que nelas estão escritas, por quanto o tempo desses eventos estão às portas. Nós ouvimos falar muito que Jesus está às portas. E é exatamente isso. Bem-aventurados que leem. Como uma igreja não lê Apocalipse? Como pastores ensinam a igreja a não ler as 7 cartas? Os que ouvem, os que leem as profecias desse livro e que obedecem às orientações que nelas estão escritas. Ele não está dizendo para você obedecer a lei ou seguir a lei. Ele está dizendo para você obedecer às profecias, às orientações que estão nesse livro de Apocalipse. Se liga nos ensinamentos. Isso aqui que é vida e paz para nós. E vai dizer que, porquanto esses eventos estão às portas, assim como a Bíblia diz que Jesus está às portas. Continuando, a saudação às 7 igrejas da Ásia. João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte do sétuplo Espírito que assiste diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e, mediante seu sangue, nos libertou de todos os nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus, seu Pai. A ele, portanto, sejam glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, declara o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Veja que nessa saudação aqui ele exalta Jesus Cristo como sendo o Todo-Poderoso. Também ele diz aqui uma coisa muito importante, que Jesus, ele nos ama e mediante o seu sangue nos libertou de todos os nossos pecados. É por isso que ele nos dá as instruções, porque ele nos ama e nos libertou pelo seu sangue de todos os pecados. E nos fez reino e sacerdotes para servir a Deus, seu Pai.
Então essa história que dizem por aí que você não deve reinar é mentira. Está aqui. Ele nos fez reino e sacerdote para servir a Deus. Você deve reinar nessa vida, sim. Você deve reinar para ser exemplo da glória de Deus para a humanidade. E você também deve ser sacerdote, sacerdote da sua casa, sacerdote de um povo, sacerdote de Deus, trazendo a presença de Deus para a terra. E diz também que ele vem com as nuvens e todo olho verá. Essas nuvens aqui não está falando de nuvem branquinha do céu, ou nuvem carregada de chuva. Não. Essa nuvem aqui que ele está dizendo é aquela que aparecia no tabernáculo, que chamam de Shekinah ou Sherinah. Essa nuvem é aquela nuvem que a Bíblia vai dizer que era a poeira dos pés de Deus. Dizem que ele vem assentado sobre as asas de um querubim e as nuvens são o pó dos seus pés. Ou seja, quando Deus descia sobre o tabernáculo no Antigo Testamento, quando Deus pisava no tabernáculo, a poeira do pé de Deus formava aquela nuvem que eles chamavam de Shekinah. Aquela nuvem ali era consequência do kabod, o kavod, o peso da glória de Deus ocasionava aquelas nuvens. Então, quando Jesus vier do céu, ele vai vir com poder e grande glória. E quando ele vir, ele vai vir com o peso da glória de Deus. E todo mundo vai ver ele vindo e as nuvens. Todo mundo vai ver as nuvens. Todo olho verá. Alguns vão se lamentar por causa da vinda dele. E ele diz: eu sou o alfa e o ômega, declara o Senhor Deus. Ele é o princípio e o fim. Ele é a letra A e a letra Z do alfabeto. É aquele que há de vir, todo-poderoso. Ele é o todo-poderoso. Não tenha dúvida disso. Ah, Jesus é só o Filho de Deus. Ah, Jesus é uma criação de Deus. Ah, Jesus é um Deus menor. Mentira! Mentira! Jesus é o Todo-Poderoso. Está escrito aqui. Não tenha dúvida disso. Continuando essa introdução, Jesus aparece e revela a João: eu, João, irmão vosso, companheiro de sofrimento no reino e na perseverança na fé em Jesus Cristo, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E no dia do Senhor, achei-me exaltado no Espírito, quando ouvi atrás de mim uma voz forte, como som de trombeta, que dizia: escreve em um livro o que vês e ensina-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para observar quem falava comigo, e voltando-me vi 7 candelabros de ouro. E entre os candelabros, alguém semelhante a um ser humano, vestindo uma longa túnica que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos como uma chama de fogo. Seus pés reluziam como metal quando é refinado em fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada com 2 gumes afiados. Seu rosto era como o próprio sol quando brilha em todo o seu esplendor. Assim que o admirei, caí a seus pés como se estivesse morto. Então ele colocou a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo por toda a eternidade. Eu possuo as chaves da morte e do inferno. Portanto, escreve
sobre tudo que tens visto, tanto os eventos que se referem ao presente como aqueles que sucederão depois desses. Este é o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Veja que essa aparição gloriosa de Jesus Cristo, dizendo a João que ele deveria fazer, endereçando todas as cartas, é exatamente resumido aqui: o mistério das 7 estrelas que viste na mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Os anjos, os pastores dessas 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. 7 candelabros. No candelabros tinha que ter o azeite, que é referência ao Espírito Santo, e tinha que ter o fogo, que é referência ao Espírito Santo trabalhando dentro da igreja. Não apagueis o Espírito Santo. Não tirem o Espírito Santo da igreja, porque o Espírito Santo trabalhando ilumina a humanidade, que a função do candelabro é iluminar. E quando ele está iluminando, ele está fazendo referência ao próprio Cristo, que Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Agora, os 7 anjos representam os 7 pastores. Eles têm responsabilidade espiritual. Todos nós sabemos que anjos são categorias na batalha espiritual. Os pastores são os responsáveis por cuidar desses candelabros, de não deixar faltar o Espírito Santo, de não deixar faltar o fogo de Deus. Então, dentro de Apocalipse, as cartas são endereçadas aos pastores, pelos responsáveis. E durante esse tempo nós vamos analisar o que cada igreja recebeu, cada anjo recebeu uma carta de Deus, como deve trabalhar com sua igreja, o que estava faltando na sua igreja, o que estava demais na sua igreja, o que deixaram de ter, e a invocação de Deus dizendo, a convocação de Deus dizendo: arrependa, lembra de onde caíste, arrependa, lembra de onde caíste. Veja que o último livro da Bíblia é cheio de arrependa-se, 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 lembra de onde caíste, arrependa-se. Pensa que é alguma coisa e não é. Então, nós vamos seguir, vamos encerrar esse vídeo aqui, mas depois vamos continuar a sequência desses ensinos. Um beijão, um abraço, que Deus guarde o seu coração, você continue comigo, siga o canal Gospel Books Alcemar, curta, compartilha, segue também o outro canal sobre meio ambiente, Alcemar Ecológico, sempre falando de meio ambiente, siga-me nas redes sociais, @Alcemar_escritor, pode me seguir, um beijão, um abraço, até a primeira carta. Um abraço, eu sou Alcemar C. Cardoso.